Meu nome é Marcos Junqueira do Lago, eu sou professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, trabalho no Hospital Universitário Pedro Ernesto, ligado à Faculdade de Ciências Médicas da UERJ. E hoje eu vou falar sobre Covid, falar mais especificamente sobre a epidemiologia da doença, sobre essa nova cepa Aedes que está circulando e sobre suas características como um todo. Aqui no hospital eu trabalho na área de comissão de infecção hospitalar e também atuo na área de pediatria e infectologia no Hospital Universitário Pedro Ernesto. A situação atual da Covid, na verdade, para que a gente possa entender a situação atual da Covid, a gente precisa voltar um pouco na epidemiologia da doença, né? Desde 2020, no finalzinho de 2019, que a doença foi descrita, né? E aí em 2020 nós tivemos o primeiro ano de Covid, 2021 o segundo ano, 2022 o terceiro ano, e agora nós estamos entrando no quarto ano, quer dizer, 20, 21 e 22, e agora 2023, o quarto ano da pandemia Covid-19. Por que eu estou colocando tudo isso inicialmente? Porque quando a gente vai enxergar o número, a gente vê que em 2020 a incidência da doença foi muito alta, com uma letalidade, quer dizer, com um número de pessoas que morreram muito grande, quando comparado ao número de pessoas que se infectaram. Em 2021, esse número de pessoas infectadas aumentou ainda mais. A gente teve um maior número de pessoas infectadas no mundo inteiro e no Brasil também. E o número de mortes se manteve muito alto. Porém, com o início da imunização em 2021, né, e já com a progressão da pandemia, a gente observa já em 2021 que a letalidade, que é o número de pessoas que morrem, quando a gente compara com o número de pessoas que tiveram a doença, já tinha caído um pouco em relação a 2020. Também por conta da vacinação, que começou em 2021 e a finalzinho de 2021 ela já estava sendo feita em grande escala. Em 2022, é importante lembrar isso para todo mundo, o número de pessoas que se infectou pela Covid foi muito alto, extremamente alto. Mas o número de pessoas que morreram, apesar de muitas pessoas morreram em 2022, mas proporcionalmente ao número de pessoas que se infectaram, isso já caiu muito. Caiu de forma muito significante por dois motivos. As cepas começaram a ficar menos agressivas em termos de letalidade e também, principalmente, por conta da imunização que praticamente se universalizou. Então, esse cenário é importante. Para vocês terem uma ideia, e essa taxa que a gente chama de letalidade é uma taxa que a gente calcula em cima de pessoas que morrem versus pessoas que se infectaram, ela inicialmente chegou a ser de quase 5%, e em 2022 ela já era de 0,4%. Então caiu muito, né? Agora, em 2023, o número de pessoas que se infectou já é muito menor do que em 2022. E o número de pessoas que morreram também muito mais baixo do que em 2022. Então, a gente está vivendo em 2023 um momento importante no sentido de que a gente teve uma onda no início do ano, né? E depois um número de casos muito menor do que do ano passado e o número de mortes muito menor do que no ano passado. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, em 2023, a gente tinha até julho 187 óbitos, o que é muita coisa, claro, para cada família que perdeu um ente querido, mas comparando isso com os números de 2022 é muito menor. Tá? Em 2022 a gente teve praticamente 4 mil óbitos na cidade do Rio de Janeiro. A gente vinha com um momento com praticamente nenhum caso de Covid, mas a cepa Aedes começou inicialmente na Ásia, né, nos países asiáticos, se espalhou pela Europa e agora chegou ao Brasil. E ela tem uma característica que vem se mostrando também de forma semelhante aqui no nosso país e no nosso estado, que é uma capacidade de infecção muito grande. Por que isso?
Porque essa cepa aeres, ela tem, de uma forma geral, um número de casos com muito pouco sintoma. Me perguntaram essa semana quais são os sintomas que você deve prestar atenção. Sim, é possível que você tenha a cepa aeres e tenha todos aqueles sintomas clássicos da Covid, mal-estar importante, febre, prostração, até perda do olfato ou perda do paladar, tudo isso acontece. Mas uma grande parte das pessoas, ou talvez a maior parte das pessoas que se contaminam com essa cepa, apresentam sintomas muito inespecíficos ou muito leves. Congestão nasal, uma febrícula, às vezes, que passa despercebida, um mal-estar rápido de um dia. Então, o que acontece? As pessoas não se isolam, porque muitas vezes você está trabalhando, você está no seu dia a dia, não permite que você pare assim toda hora. E com sintomatologia muito leve, você, isso aí deve ser uma gripe, ou foi o ar-condicionado, ou algum refluxo que eu tive, enfim, algum outro motivo qualquer, e você acaba não testando e aquilo fica bom. Em 1, 2 dias você está ok, bem, vida que segue, e na verdade você estava com Covid, e você espalhou para muita gente. Por isso é que essa cepa aérea se espalha tão rapidamente. Por outro lado, a agressividade dela é bem mais baixa. Então, assim, para dar um exemplo prático para quem está nos ouvindo, o Hospital Pedro Ernesto é um dos principais centros, talvez hoje o único centro com uma UTI de 17 leitos para pacientes Covid. E a gente tem rodado aqui no hospital, desde o final de julho, com essa UTI em torno de 12, 14 pacientes, às vezes ela vai a 16, mas sem alguns pacientes graves, mas esses pacientes graves não são pela Covid, são pacientes já com outras doenças associadas, imunossuprimidos, em tratamento de câncer, etc, etc. Então, a gente não tem visto dentro do hospital doença grave por essa cepa aeres. É o que a gente tem observado. Finalizando, de fato, ela não parece ter uma agressividade tão grande. O número total de casos é muito menor do que já foi, tá? Mas a gente tem observado que o percentual de positividade nas testagens feitas nos postos de saúde, não só no Rio, em Petrópolis, em todo o estado, vem aumentando muito. Era em torno de 2%, já está em quase 20%, entre 15%, em torno de 15%, um pouco mais. Então, isso está nos dizendo o seguinte: de fato, a cepa está circulando, existe novamente um surto de Covid por essa cepa aeres, mas ele não é tão agressivo. Isso quer dizer que você possa ficar tranquilo, que você não precisa se preocupar? Em parte, sim. Em outra parte, não, porque é uma doença nova. A gente não tem como prever se, eventualmente, alguém, um indivíduo, pode, eventualmente, apresentar alguma complicação. Esse surto, quer dizer, essa onda agora, né, da aeres, ela vem se caracterizando como surtos rápidos que deixam poucas mortes. Claro que cada morte é importante, isso é importantíssimo pontuar, mas são surtos de pico rápido, ou seja, ela já passou pela Ásia, produzindo picos altos de doença, mas que caíram rapidamente, deixando pouca letalidade. Isso aconteceu na Europa, né? E aí países tiveram condutas diferentes. Por exemplo, a Inglaterra teve uma conduta mais rigorosa, com um aumento enorme do número de casos, de hospitalizações, recomendando máscara, etc., etc., mas com pouca morte. A França teve uma atitude semelhante, mas, por exemplo, na França teve uma postura um pouco mais permissiva, não no sentido de dizer que está tudo bem, no sentido de dizer, não, essa cepa já é uma cepa menos agressiva, então se ela contaminar um número X de pessoas, ela também vai acabar favorecendo para que essas pessoas depois não peguem doença grave. Então, de uma forma geral, a gente está diante de uma onda com uma cepa bem menos agressiva, mas que não pode nos deixar assim, totalmente tranquilos, né? Você tem que ter atenção ali no seu dia a dia, tá? Isso é importante que seja pontuado. Por que essas variantes
são menos agressivas, elas se espalham mais, são menos agressivas. Como é que funciona isso? Então, em geral, ou na grande maioria das vezes, os vírus respiratórios se comportam dessa maneira. Porque os vírus respiratórios, que é o caso da Covid, ele precisa do ser humano para sobreviver. A única forma dele sobreviver é infectar um ser humano, se replicar no ser humano e ser transmitido para um outro ser humano. Então, se você for pensar de uma forma bem simples, ser muito grave ou matar o seu hospedeiro, esse ser humano que você está infectando, não é uma atitude, assim, entre aspas, inteligente do vírus. Por isso que a maioria das infecções virais respiratórias, não todas, tem esse comportamento de ir se tornando cada vez mais transmissível e menos agressiva. É a melhor forma do vírus sobreviver. Isso parece ter acontecido também com a Covid. Se a gente pegar lá no início, era muito agressiva, a cepa Delta já foi um pouco menos. Quando chegou na cepa Ômicron, essa agressividade já era um pouco menor, e agora na cepa Aedes é menor ainda. Mas por que então que isso acontece, Lago? Quer dizer, as cepas vão se modificando, não pode vir uma cepa mais grave? Poder até, teoricamente, pode, mas é uma conjunção de fatores que nos leva a esse tipo de caminho. Então, um deles é o que eu falei, o vírus se adapta melhor e se transmite melhor. As cepas que vão se adaptar e se transmitir melhores são as cepas que tiverem capacidade de transmissão, não provocarem muitos sintomas e poderem se espalhar por muitas pessoas, né? Um outro motivo é a vacinação. Nós vacinamos em massa no Brasil, talvez a gente devesse ter vacinado até mais, mas, enfim, cumprimos o nosso dever de casa, o mundo inteiro vacinou, e essa vacina, ela pode não ter bloqueado ou protegido 100% que a gente pegasse Covid, mas ela fez com que cepas muito agressivas não conseguissem sobreviver ou não tivessem espaço, porque impediu que as pessoas tivessem doença grave. Um questionamento importante que fazem é assim, está circulando só a cepa Aedes, pode circular outra cepa ao mesmo tempo? Não, isso não é comum. Normalmente, uma cepa só circula por vez, porque ela meio que ecologicamente toma conta de toda aquela situação e ela circula durante aquele período. E aí, como a gente ainda tem algum caminho pela frente, não tem como hoje afirmar que essa cepa é totalmente, a letalidade é baixíssima, etc, etc. Então, ainda temos hoje a recomendação do uso de máscara e da proteção, né? Basicamente, depois que você pega a Covid, uma pessoa sem imunossupressão deve ficar 7 dias isolada, não precisa retestar, e depois de 7 dias coloca uma máscara e pode voltar ao seu trabalho. Depois de 10 dias ela pode até retirar a máscara. E no nosso dia a dia, dentro do hospital, a recomendação aqui do Hospital Pedro Ernesto é que nas enfermarias, ambulatórios, na área de atendimento, as pessoas estejam usando máscara. Tá? Essa é a nossa recomendação hoje. Mas ao ar livre, na circulação de áreas comuns, não é obrigatório que você use máscara. Para a população em geral, o que eu aconselho hoje é que você vai andar bom, aqui no Rio de metrô, mas de ônibus ou trem, algum transporte coletivo, área de muita aglomeração, você utilize uma máscara para sua proteção ou, principalmente, se você se sentir gripado, resfriado, tiver algum sintoma respiratório, você use máscara para proteger as pessoas que estão à sua volta. Quem não tem a vacinação completa deve se vacinar. Principalmente quem recebeu só 3 doses, deve receber a 4ª dose da vacina bivalente. Lago, mas essa vacina bivalente, eu ouvi falar no YouTube que essa vacina não é eficaz contra essa cepa Aedes. Em parte, talvez não seja específica contra a cepa Aedes, mas ela te protege contra as formas graves. E é esse o objetivo principal da vacinação, que você não tenha um fenômeno trombótico, que você não tenha alguma complicação mais grave da doença.
pessoas vulneráveis, quer dizer, pessoas com mais de 70 anos, mais de 60, mas principalmente com mais de 70 anos, pessoas que estão em tratamento de câncer, que fazem quimioterapia, que têm algum tipo de imunossupressão, essas pessoas precisam se proteger mais. E aí eu vou além. Talvez a Covid tenha nos ensinado que essas pessoas devem se proteger mais, mesmo não tendo casos de Covid circulando. Quer dizer, devem se proteger mais sempre. Né? O que é mais, se proteger mais sempre? Não deixar de jeito nenhum de tomar vacina anual de gripe, fazer com que eu pedir para que seus familiares, cuidadores, pessoas próximas tomem a vacina de gripe anual, ter pelo menos 4 ou 5 doses de Covid, pedir que as pessoas que giram em torno dessas pessoas tomem as vacinas de Covid. Então, essa proteção dos mais vulneráveis para infecções virais de uma forma geral, incluindo o Covid, eu acho que tem que passar a ser a nossa rotina, uma nova cultura que a gente adquiriu. Quer dizer, de tudo de ruim que essa pandemia deixou, alguns ensinamentos positivos ficaram. Um deles é esse. É necessário, sim, que a gente se proteja de infecções virais, principalmente para quem tem mais vulnerabilidade. Eu não tenho como garantir isso, mas eu acredito, sim, que o caminho mais provável é que até 2024 a gente até tem uma nova cepa circulando, mas que o Covid, o SARS-CoV-2, o Covid-19, em 2024, se torne mais um resfriado comum, mais uma infecção viral, como várias outras que a gente tem no nosso dia a dia. Volto a insistir que vacinar é muito importante, porque se você completa o seu cartão de vacina, o teu grupo de vacinas, com no mínimo 4, sendo que a quarta, pelo menos, bivalente, o ideal para as pessoas mais idosas são 5 doses, mas minimamente 4 doses, você, além de estar lidando com uma cepa menos agressiva, você vai estar praticamente zerando o seu risco de complicação com essa doença. Então, esse conjunto de fatores é que vai nos levar, provavelmente, daqui a um ano, para uma situação de normalidade em relação à Covid-19.